Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada e me siga nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E não se esqueça de deixar aquele like que ajuda muito aqui no canal. E o vídeo de hoje é um pouco diferente, pois eu vou contar relatos de seguidores para vocês. Bom, gente, esse primeiro relato não tem título, então eu resolvi dar um título para ele de o que era aquilo no quarto. Todos os nomes estão trocados, pode ler sem receio. Ele deu o nome verdadeiro dele, então eu resolvi trocar para João. O ano era 2015. Eu morava em Pernambuco, na cidade de Caruaru. Eu tinha 18 anos e estava cansado de trabalhar com a minha família e não ser valorizado principalmente financeiramente. Então decidi ir de carona com um ex-marido da minha tia para Sergipe, para a cidade de Lagarto. Conversei com os meus pais, me despedi e, sem pensar muito, fui embora de casa. Chegando em Sergipe, comecei a conhecer a nova cidade e procurar um trabalho temporário, já que eu tinha recebido a promessa de um trabalho numa firma com outro tio meu que era encarregado geral de obras e estava trabalhando numa empresa numa cidade vizinha. Na casa da minha tia, eu dividi o quarto com o meu primo, filho dela, que na época tinha 9 anos. Ele dormia na cama de solteiro e eu num colchonete no chão. Eles também tinham uma filha, na época tinha uns 3 anos mais ou menos. Essa filha deles era do tipo mimada ao extremo, não saía do colo do pai, chorona e não gostava de ninguém a não ser o pai nem a mãe. Pois bem, numa noite estava o marido da minha tia, que tinha um apelido de Mano, e eu jogando um jogo de cartas no computador que ficava no quarto dele. Minha tia estava deitada, dormindo, pois ela tomava remédio para dormir, pois tinha problemas de insônia e estresse. Era mais ou menos umas 8h30 da noite, então eu decidi ir dormir. Os quartos eram divididos por uma parede onde as portas dos 2 quartos eram praticamente juntas. Assim que eu deitei no colchonete, eu fechei meus olhos, não demorou 5 minutos, ouvi uma voz me chamando. Era uma voz de criança, a voz da minha prima de 3 anos. Ela simplesmente estava me chamando para brincar. Ela repetia várias vezes: João, vem brincar comigo. Na hora eu achei estranho. Primeiro porque a menina não gostava e nem falava com ninguém a não ser o pai. Segundo que ela já estava dormindo e só veio uma coisa na minha mente: rezar e pedir para aquilo, seja lá o que for, fosse para longe. Mas eu não conseguia falar. Então comecei a rezar em pensamento. Aquela voz que era de criança foi ficando grave, tão grave que algumas palavras mal dava para entender. Me desesperei e resolvi abrir os olhos. Senti algo subindo em cima de mim, vindo dos pés em direção à cabeça. Chegando no meu peito e parando. Era um ser demoníaco de pele escura, vestindo uma mortalha preta. Tinha mais ou menos 60 centímetros e tinha um tufo de cabelo no meio da testa que tinha um formato de chifre caindo no rosto. Ele tinha uma pele escura, cinza escuro, e a sua pele era tão enrugada que as pelancas caíam sobre seus olhos, o impedindo de ver direito. Ele me encarou, quase me beijando, e começou a me xingar, gritar e babar em mim. A cada tentativa minha de rezar mentalmente, parece que ele ouvia meus pensamentos e aumentava o volume e xingava, com uma voz tão grossa que mal dava para entender as palavras. Esse ser ficou em cima de mim por uns 3 minutos. Por mim durou uma eternidade. Sem conseguir me mexer, sem ar e com um peso gigante no meu peito. Decidi colocar todas as minhas forças no braço direito e disse para mim mesmo: se eu for morrer, pelo menos irei lutando. Eu tentei colocar toda a força no braço direito para socar, empurrar ou pelo menos tocar no rosto daquela coisa. Então eu fiz. Com um esforço quase sobre-humano, eu levantei a mão lentamente e consegui tocar o rosto daquilo, fazendo com que ele parasse de me xingar e passasse correndo pela minha cabeça. Sim, ele saiu pisando no meu rosto. Depois disso, consegui me levantar, olhei para o canto da parede e ele ainda estava lá, parado, olhando para o meu sobrinho que estava dormindo na cama de solteiro. Detalhe, tudo isso aconteceu com a luz acesa.
Eu gritei pelo marido da minha tia. Não foi um grito alto, desesperado, não. Só falei, mano, tu tá acordado? Ele respondeu sim. Eu disse, vem ver a presepada que tá aqui no quarto. E ele veio, e o pior, ele viu aquilo. O monstro nos olhou, sorriu e simplesmente virou fumaça e atravessou a parede. Depois disso, caí sentado no chão e comecei a chorar. Depois disso, passei alguns anos sendo atormentado com as lembranças daquela noite, sofrendo de insônia, vendo vultos e tendo sonhos apavorantes, até que resolvi procurar ajuda. Tive uma consulta com a mãe do mano, marido da minha tia que era rezadeira e ex-umbandista. E ela me disse que aquele ser que eu vi era um espírito andarilho que tinha me acompanhado ao passar numa encruzilhada com o corpo aberto e me disse que eu deveria fazer um trabalho específico para que aquele ser me deixasse em paz. Bom, não fiz nada de trabalho nem ritual. Apenas entreguei minha vida a Jesus e declarei que minha vida era do Senhor Jesus Cristo e depois disso nunca mais vi, senti ou ouvi nada sobrenatural. Bom, esse é o meu relato, um relato real que aconteceu comigo e que se eu não tivesse sido forte, teria enlouquecido. Gente, que relato tenso. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente passa perto de encruzilhada, perto de cemitério, porque a gente nunca sabe o que vai acompanhar a gente para casa. Esse próximo relato também não tem título e eu dei o título para ele de Fui para Sete Além. O acontecido foi em 2022. Estava eu, meus 4 irmãos em casa assistindo série. A mãe e o pai não estavam. Eu sempre tinha a mania de tomar banho às 8h30. Fui pro banho e meus irmãos ficaram assistindo TV na sala. Até aí, tudo bem. Tomando banho é o que eu faço de costume, e geralmente não demoro muito no banheiro. Quando eu abri a porta, já estava em outro lugar, sinistro com um aspecto de sujeira e as coisas todas antigas. Sabe quando a TV antigamente era preto e branco? O lugar que eu estava era exatamente assim, mas era tudo mofado, extremamente sinistro. A minha casa era a mesma, os mesmos cômodos, e tinha algumas coisas dentro, tipo cama, cadeiras, mesas, e o restante das coisas nem tinha porque estava tudo acabado. Eu só de toalha sem entender nada e ao mesmo tempo desesperada porque eu não sabia como fui parar nesse lugar. Eu olhei tudo dentro de casa e fui para a sala e nessa hora abri a porta e fui para o meio da rua tentando pedir ajuda. No meio da rua, que era a rua da minha casa, me deparo com um homem alto de terno, com bigode, estava de chapéu e sapatos sociais, mas estava sujo. Ele tinha aproximadamente 1,75 m por aí. Mas o que me assustou mais foi que os olhos dele estavam escuros e ainda tinha uma garotinha com ele de vestido branquinho com um sapatinho antigo. Ela era loirinha e tinha os olhos escuros também, mas estava suja. Eu tinha certeza que ela tinha uns 3 a 4 anos de idade. Só sei que eu entrei em desespero e comecei a chorar, mas a garotinha queria me falar alguma coisa. Mas esse homem alto estava segurando a mão dela e foi andando com ela sem rumo. Eu entrei para minha casa chorando, querendo voltar. E outra, o céu estava cinza, todo preto. Sabe lugar sombrio? Era assim. Voltei para o banheiro da casa chorando e me tranquei. Pedi para Deus, rezei várias vezes para mim voltar para casa. Foram 3 tentativas para abrir a porta do banheiro e nada de voltar para casa. Já na 4ª tentativa eu consegui voltar para casa porque escutei meu irmão me chamando, falando que queria ir para o banheiro e que eu estava demorando demais. Nessa brincadeira toda já eram 9h20. Isso porque eu entrei no banheiro às 8h30. Para mim, sair daquele lugar foi uma eternidade. Só Deus sabe o desespero que eu tava. Eu ainda perguntei pro meu irmão, chorando, se era ele de verdade. Olhei a casa toda, vi os 3 irmãos na sala assistindo, me deu um alívio. Contei o que tinha acontecido comigo e eles apenas falaram que era besteira minha, mas não era. Eu tenho certeza que fui para Sete Além. Hoje em dia não gosto mais de tomar banho às 8h30, só às 7h30, porque eu fiquei com trauma de voltar para aquele lugar novamente. É muito sinistro. Ah, e eu, em 2022, não sabia que tinha esses relatos de pessoas que foram para Sete Além, só fui descobrir em 2023.
Provavelmente ela deve ter ido para Sete Além. Já passei por essa experiência. Hoje em dia tem muitos relatos de pessoas que vão para Sete Além, que vão para outras dimensões. Bom, gente, o próximo relato se chama Será que a casa é assombrada? Oi, Gabriele, tudo bem? Sou fã do seu canal e queria compartilhar algo que aconteceu comigo e até hoje não consigo explicar. Moro no interior do Paraná, numa casa simples que era da minha avó. Desde pequena, sempre ouvi histórias de que aqui aconteciam coisas estranhas, mas nunca dei importância até aquela noite. Era uma sexta-feira por volta das 2:30 da madrugada. Eu estava assistindo televisão, sozinha, na sala, quando ouvi passos pesados vindo do corredor. Pensei que fosse algum animal, mas quando olhei não tinha ninguém. Voltei e me sentei, tentando ignorar, mas sentia um cheiro muito forte de vela queimada e algo gelado passando bem perto do meu ombro. Meu cachorro, que sempre dormiu tranquilo, começou a rosnar olhando fixamente para o corredor, com os pelos arrepiados. Nessa hora, ouvi claramente uma voz feminina sussurrando meu nome, bem baixinho, mas foi nítido. Eu congelei, fiquei paralisada por alguns segundos, sem saber o que fazer. Quando finalmente criei coragem de levantar e acender todas as luzes, aquele cheiro sumiu e o cachorro voltou ao normal. Desde então, sempre à noite, sinto como se alguém estivesse me observando do corredor. Já pensei em me mudar, mas a minha família diz que é coisa da minha cabeça. Não sei o que é pior, acreditar que tem algo ali ou achar que estou enlouquecendo. Bom, gente, esse é o relato. Pode ter alguma coisa na casa dela. Será que é o espírito da avó dela que tá lá? Comenta aqui o que vocês acham. Bom, gente, e esses são os relatos de hoje. Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui para não perder nada. E se você quer me mandar seu relato, eu vou deixar aqui na descrição para vocês onde vocês podem me mandar o relato. E a gente se vê em um próximo vídeo.